Olá, muito boa tarde. Estamos aqui, mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos hoje iniciar o episódio 53. Relembro que o episódio anterior, a 52, foi interrompido devido à falta de energia que se fez sentir na zona onde habito. São 14 horas e 35 minutos em Portugal continental. Vamos, pois, pedir ao nosso Pai, Deus, que nos proteja, ao nosso Mestre Jesus, que permaneça connosco durante este estudo, para que possa haver paz, harmonia, discernimento, para uma compreensão melhor das perguntas e respostas e também dos comentários que eu vou ler. Que o mentor deste grupo permaneça sempre connosco, para que possamos fazer este trabalho de paz, de amor, de harmonia, de conhecimento desta doutrina, a doutrina dos Espíritos. E que assim seja. Vamos então iniciar no sítio onde parámos, como é óbvio, no episódio 52. Estávamos a falar estamos no capítulo 8 da emancipação da alma, o sonho e os sonhos, e estamos na pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual poderá ser a época da sua morte? Acontece pressenti-la, respondem os espíritos superiores. Também acontece ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigilância, tenha intuição do facto. Por isso, é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão morrer. Pois aqui é interessante, porque esta pergunta às vezes é feita no seio de amigos e família, porque esta dúvida que existe é que estamos nesta pergunta 411 a falar de pressentimento da morte. Quando o espírito está parcialmente desligado da matéria, mesmo que seja, como nós dizemos, em relaxamento profundo, por vezes tem a intuição do dia da sua desencarnação, quando está preparado para tal revelação. Muitos sabem até o dia certo, até mesmo a hora do seu desenlace espiritual. Isso acontece por todas as religiões e mesmo filosofias espiritualistas. Mas quem sente essa verdade alimenta-a sem dúvida. Vejamos que Jesus foi um marco dessa prática quando anunciou o que haveria de acontecer com ele. Além do percebimento da morte, existem também revelações, outros tipos de revelações, como desastres, mortes de parentes e de amigos. Essa será o que nos podemos chamar de mediunidade do futuro, quando as revelações nos virão pelos processos da própria intuição. Não há segredos para a alma livre, ou para quem fica livre, mesmo estando-se movendo a carne. O Espiritismo, o estudo do Espiritismo, nos mostra todas as modalidades como o Mestre fez com os discípulos. Para desenvolver ou despertar essas faculdades espirituais que dormem no centro da vida. Se nós pudéssemos compilar em livros, todos os casos acontecidos em todo o mundo, teríamos diversificados volumes, porque todos os dias acontecem em todos os países essas revelações, como também de pessoas que, em estado de catalepsia, visitarão outro mundo, o mundo dos espíritos, lembrando-se de tudo que com elas sucedeu. Mas o que falta à nossa humanidade é maturidade de consciência para sustentar, passando a viver os ensinamentos de Jesus que confirmam o intercâmbio entre os dois mundos, a reencarnação e todos os anúncios da doutrina espírita que teria junto a essa vontade. É essa a verdade. Não é revelado, como é óbvio, a todos os seres o dia da sua morte,
porque isso iria criar como se diz, uma grande confusão no meio dos homens. Sem o devido preparo, não estamos preparados para isso. Falta-lhes a educação espiritual para tal anúncio em massa. Somente com o tempo, os espíritos superiores verão usar o espaço para os avisos dessa ordem. É que temos que considerar nesta fase, porque se passa a humanidade, um momento de grandes provações ainda, porque as almas se encontram aturdidas, como se diz, e todos os corações creem e descreem, fazem e desfazem, afirmam e negam, abençoam e amaldiçoam. Jesus, nosso Mestre, é a firmeza da humanidade. Esse é o século da confissão, após o qual nascerá a estabilidade nos corações aflitos. É o que esperamos com este planeta entrar em regeneração, ou melhor, já em regeneração. A doutrina espírita veio cuidar das criaturas perdidas em ondas revoltas, como se diz. Ela é capaz de conduzi-las à praia, na extensão de uma harmonia para que todos tenham paz no coração e a consciência receba a tranquilidade que não perturba. Depois da calmaria, as revelações no sentido da morte, neste ou naquele dia, não vão trazer distúrbio algum à alma. E sim, alegria. E porquê alegria? Alegria por voltar à verdadeira pátria, onde poderá encontrar, já esperando, velhos amigos e familiares que a precederam por portais do túmulo. É que o espírito, estando desprendido da matéria, tem uma visão expandida e o seu conhecimento ampliado de sorte a que a vida lhe aparece da existência de Deus. Isso porque ele passa a conhecer um pouco da verdade. Devemos idealizar pensamentos valiosos, meditar nas nobrezas da vida e passar a vida copiando a vida de Jesus, porque Deus nos assiste por muitos canais, mas na Terra ele se afirma nas personalidades de Cristo, que influencia a vida para todos nós e com intensidade de amor. O amor é a explosão da vida, o centro das vidas, onde domina Deus, explande o Cristo. Pura realidade, não é? E vamos à pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Aí a resposta dos espíritos superiores. Pode, pois o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo a um poste. Assim como as sacudiduras do balão abanam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. É que aqui, nesta pergunta, com base naquilo que os espíritos superiores disseram, nesta pergunta, a resposta à pergunta, de Allan Kardec, estamos a falar de fadiga durante o sono. Vejamos, esta é a parte, eu acho que é simples, mas vamos ver. O sono é um reparador de energias gastas nas atividades durante o dia. O sono coloca o corpo predisposto a receber forças cósmicas que o espírito respira no plano maior da vida. Mas se a alma se encontrar atribulada, onde quer que seja, ela transmite para o seu instrumento de carne essa turbulência, de forma que o corpo acaba por não descansar. Por vezes levanta-se para amanhã mais cansado do que se deitou. A todos já aconteceu isso, certeza absoluta, não é? É neste sentido que pedimos aos companheiros do mundo físico a todos os nossos companheiros do mundo físico que se preparem para um sono com orações e leituras sadias, porque dessa forma, como eu estou a dizer, podemos ter bons sonhos e ambiente elevado que o levam a respirar energias superiores. Assim, restabelecendo o corpo somático para enfrentar as lutas de cada dia. Os pensamentos inferiores fatigam o corpo
Eles em si já são forças negativas capazes de destruir o momento de paz e sossego da alma. Todas as emoções do espírito têm de decorrer no sono. Na erraticidade são passadas ao corpo, que se afigura como fio terra. Ele recebe as cargas magnéticas inferiores e sofre consequências. No fundo, é o meu espírito que criou o ambiente negativo e que passa a sofrer sua influência. Devemos ter unissonância, com a alegria pura. Ela leva energias superiores para todo o soma. Mesmo a alma que se encontra no plano do espírito com a alegria é capaz de restabelecer todas as fibras do corpo físico, rejuvenescendo em todos os aspectos espirituais e também aspectos fisiológicos. Se nós pensarmos assim, porque quando alguém consegue fazer-nos sentir feridos, armazenamos miasma inferior no centro das forças, que o encaminha para a força da lei, a todos os pontos do sistema nervoso, levando a alma a emoções deveramente inferiores e precipitadas. Os sonhos são certamente produto dos encontros no mundo espiritual. No entanto, somente somos atraídos para os lugares que respondem às vibrações espirituais que nós estamos a ter no momento. Não no momento do sono, mas no momento do dia-a-dia. Onde está o nosso tesouro, aí se encontra o nosso coração. Perfeito, não é? Esta frase é evangélica e certa para o assunto que estamos tratando no momento. Não é culpa de alguém que estamos sonhando com coisas inferiores. Atraímos aquilo que somos. Quando encontramos algo de mal por fora, é a irradiação de dentro que busca o seu igual na manutenção dos seus desejos. Se superiores, acendemos a luz. Se inferiores, enfim, andamos às trevas. É recomendável que o homem se prepare durante o dia. É aquilo que temos de fazer. Termos pensamentos elevados, conversas dignas e com atitudes nobres, pois com o tempo necessário nós não teremos sonhos inferiores. Em certas pessoas as formas são breves e outras mais demoradas. Pela lei das reencarnações, juntamente com o karma, é fácil de compreender essa situação. Os que demoram nas trevas não devem esmorecer. Nos primeiros sinais de revolta da natureza ou rejeição dos pensamentos elevados, devem sim enfrentar todos os reveses. Pois aquele que preservar até ao fim será salvo. Isso disse-nos o ensinamento divino. Ninguém perde em fazer o bem, praticar a caridade e viver no amor. Jesus, para o mundo da sua época, foi vencido, mas para Deus foi vencedor, e o mundo, a própria humanidade, haverá de reconhecer que Ele era, foi e sempre será aquele que nunca perdeu nas lutas em favor de todos os povos. O sono, para nós, é hora de descanso e reparo das forças físicas e mesmo das forças espirituais. Mas devemos nos preparar para não desviarmos os caminhos para onde podemos preparar tanto o corpo como o espírito, no sentido de receber as bênçãos de Deus pelos canais do descanso. Teremos de ter mais concorrência com o bem, para que o amor não saia do nosso roteiro e se transforme em luz na sustentação da vida. Nunca devemos cansar o corpo sem preparar o espírito. E esse preparo, a doutrina dos espíritos nos ensina como fazê-lo, na ordem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amemos e o descanso já se encontra em caminho. Continuemos a amar, que em nosso coração há uma fonte de energia capaz de sustentar todas as nossas atividades. Porque o amor verdadeiro nunca se cansa
E vamos continuar no capítulo 8 da emancipação da alma e vamos agora ao tema visitas espíritas entre pessoas vivas. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Na pergunta 413, o Livro dos Espíritos, Kardec questiona: do princípio da emancipação da alma parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relações ostensivas, e a da alma, que nos ensina e nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: dos espíritos superiores. No estado e emancipação prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Pois, esta parte aqui, falamos na pergunta 413, falamos de fases de uma existência, não é? Com base que os espíritos superiores mencionam na resposta. Nós vejamos o seguinte: o homem, em geral, já se encontra em sono, sem as articulações do Evangelho de Jesus, igualmente sem a participação de muitos porta-vozes da espiritualidade superior. A vida como a conhecemos, pensando, que fala, raciocina, é do espírito e não do corpo. Esse é um instrumento da alma da qual o abandona. E quando ele abandona, esse é um instrumento da alma, e quando ele, sim, abandona, ao término da sua missão no mundo, o corpo simplesmente se desfaz. Então, nunca poderia haver duas vidas em só corpo. Então temos que pensar e temos que entender as leis de Deus. As leis de Deus em todas as suas reações, para que possamos nos cientificar da verdade do amor. O que se pensa que são duas vidas é porque o espírito, quando livre, em estado de sono, ainda se acha ligado ao corpo por laços fluídicos e é capaz de movê-lo e fazê-lo sentir. É claro que existem outros corpos além do físico que a alma usa para os seus trabalhos no mundo grosseiro. São corpos que parecem ter vida como o espírito, por serem animados por este. Essas revelações são os segredos da natureza onde domina a sabedoria. Para ser santo, necessário se faz que seja sábio, para entender o próprio amor na dimensão em que dominam os espíritos superiores, os espíritos puros, os anjos. No livro dos Espíritos está mencionado: no estado de emancipação prima a vida da alma. Então, o corpo é um instrumento dela, que a sabedoria divina programou com excelente perfeição e desempenha um papel valioso nos destinos do espírito. Resumo: cuidemos do nosso corpo, pois ele é realmente um caminho que nos leva para o despertar espiritual. A reencarnação é um convite para a perfeição dos sentimentos em todos os rumos. Jesus vem ostentar a todos nós, pelas vidas sucessivas, a compreender as leis da sua profundidade, na sua profundidade, e por elas conhecer a verdade em direção à liberdade espiritual. Somente anima um corpo, um único espírito. Mas convém compreender que esse espírito pode animar corpos incontáveis pelo processo de vidas múltiplas. O que é muito diferente de pensar que o corpo tem duas vidas. Qual os espíritos? Confundir as leis é ignorar a verdade. Sendo cada consciência um diferente do outro, se fossem dois espíritos animando um só corpo, o corpo teria uma vida consciente igual ao espírito, o redundaria em plena confusão no comando do destino ou dos destinos do ser. O corpo encarnado apresenta-se com duas fases da vida, comandando um corpo.
Volto a repetir, o espírito encarnado se mostra como duas vidas, duas faces da vida, comandando um corpo e livre dele com relativa liberdade durante o sono. Aqueles que estudam o espiritismo devem estudar mais a vasta literatura espírita, com amplo campo de pesquisa, de modo a que poderá entender melhor todas as leis naturais. E se ainda existem dúvidas sobre muitas coisas, procuremos, quem sabe, mais um pouco para trocar ideias, que nesse sentido a luz se fará no meio daqueles de boa vontade. Deus não deixa de se fazer presente. Por meio dos seus filhos mais velhos, dentre os da boa vontade, dos encontros pessoas de elevados pensamentos, nasce a luz. Deus é uno e fez o Espírito à sua semelhança, unificando as suas qualidades espirituais, dando-lhes um só corpo, como caminho para a perfeição espiritual. Levantemos a nossa vista e creiamos no Senhor, dando as mãos a Jesus, que nunca erraremos o roteiro para a felicidade. Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. E continuamos com visitas espíritas entre pessoas vivas. Na pergunta 414, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E os espíritos superiores respondem, certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se, pois ter sem que os suspeitos amigos em outro país. É como se isso acontecesse. É tão habitual o facto de ir-vos encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes com quais conheceis e com que vos podem ser útil, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Pois aqui, durante o sono, fechamos. O espírito se encontra mais ou menos livre, é nesse momento que ele se encontra com quem tem mais simpatia espiritual. Razão porque sonha com pessoas da sua amizade. Quando sonha com alguém que julga desconhecer, trata-se de uma sintonia com uma sintonia com personalidade de outras vidas. O espírito livre da densidade da matéria vai onde quer que seja permitido pelos benfeitores espirituais. Se na Terra a alma se instrui frequentando escolas de variadas estirpes, no mundo espiritual essas escolas existem em maior número para todos, desde que o aproveitamento seja o objetivo do aluno. O pagamento no mundo espiritual é a boa vontade que se assimilar os ensinamentos ministrados. É por isso que se deve aproveitar o sono. Além de ser uma necessidade do corpo somático, o espírito precisa dessas horas de liberdade para o bom aprendizado. Aprende-se melhor, não na escola da terra, mas na escola espiritual, onde a realidade é mais presente e a paz mais visível a todos os corações. Assim como existem alunos no plano físico que desperdiçam o seu tempo e de outros lugares, supostamente estando enganando os outros, eles fazem a mesma coisa na erraticidade. Só que ninguém engana ninguém. Os enganados são, pois, eles mesmos. E que não aprenda a oportunidade recebida, deixa débitos para depois, quando as dificuldades de pagamento serão muito maiores. Para se ter sono proveitoso, necessário é que se prepare durante o dia, como eu já disse anteriormente, com pensamentos bons, com palavras edificantes e com a vida reta. Os acontecimentos dos sonhos são a resposta a que se pede durante o dia pela sua conduta. Nós, pela graça de Deus, estamos juntos. Nós temos que perceber que a mediunidade funciona para todos, mas para que os espíritos encarnados compreendam o valor do tempo e as bênçãos do espaço,
com que Jesus nos favorece por amor, não por misericórdia. O objetivo é cada um se alinhe nas diretas do amor, amando, perdoando, servindo, trabalhando, todos em todas as direções, para que o Cristo possa aparecer dentro de si e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela pergunta de Allan Kardec a pergunta, aliás, de Allan Kardec, nós vivemos duas etapas simultaneamente: a vida física e a liberdade pelo sono espiritual. Preparemos sempre os bons encontros durante o sono e sejamos boas companhias desses momentos de liberdade, o iremos por dentro, no nosso íntimo. Façamos a reforma íntima, que o exterior irá refletir as nossas mudanças. Nós somos aquilo que desejamos ser. Nossa mudança poderá demorar dependendo do passado. Entretanto, nossos infortúnios não são eternos e todas as nossas dívidas são pagáveis. Todas as faltas são sanáveis e todas as dores transformar-se-ão em alegrias. Nós precisamos preservar até ao fim, porque depois de livres seremos felizes para a eternidade. Encontros, reencontros, teremos sempre na terra e no céu. E os valores deles dependem dos nossos. As portas do sono se abrem por amor de Deus para o nosso bem. Aproveitemos, como se diz, como bons alunos, sem menosprezarmos o tempo que nos foi entregue. E vamos à pergunta 415 que utilidade podem elas ter se as olvidamos? De ordinário, ao despertar, discordeis a intuição desse facto, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiriste nestas confabulações. Então, aqui, nesta pergunta 415 do Livro dos Espíritos, nós estamos a falar de a utilidade dos encontros espirituais, ao fim e ao cabo. É que, vejamos, a utilidade dos encontros espirituais na liberdade parcial do espírito, no transe do sono, é imensurável. As lições em espírito têm uma dinâmica diferente das lições do mundo. Mesmo porque são usados meios que são muito diferentes. Nós, humanos, usamos meios mais grosseiros devido ao ambiente em que estamos, as nossas próprias funções cerebrais, para que a consciência possa guardar as anotações. De uma forma aparente, pensa-se que o que se esquece dos encontros no mundo espiritual fica perdido. Não está correto, pois nada se perde. O que aprendemos no mundo do espírito, ou seja, no plano do espírito, fica gravado com maior intensidade e passamos para o corpo físico. Esses conhecimentos filtrar-se-ão de acordo com as necessidades, chegando ao próprio homem pelos canais de intuição. Surgem na sua mente pensamentos em formas de lembranças que poderiam levá-lo ao caos. Já viram? É que são milhões de criaturas beneficiando por essas lembranças todos os dias. E nós no plano espiritual, e não digo nós no plano espiritual, mas no plano espiritual, sente-se alegria com essa cooperação no plano para as atitudes que certas são tomadas usando o processo do sono. Quando os pensamentos vêm a somarem a nossa mente, alimentando-se e passemos-los para a frente, esses pensamentos são sementes de luz.
no plantio, e o reino de Deus somente cresce nos corações com a edificação do amor. Isso já sabemos. Não podemos nos esquecer do que precisamos mudar todos os dias, mesmo que seja pouco a pouco. A constância é que nos faz dar coragem, faz a coragem surgir, principalmente aqueles que estão tutelados, os companheiros vestidos da carne. Os encarnados, quase sempre ao despertar, têm vagas lembranças de que alguma coisa aconteceu no sonho. Estas lembranças promanam da verdade, que se espraia na sutilidade da vida e aparece em várias formas nos caminhos humanos como socorro nas horas necessárias. Compete a cada criatura estudar, analisar, filtrar e compreender os valores de cada pensamento. Se nós pensarmos desta forma, que na vida tudo tem uma razão de ser, procuremos o sentido então do que nós estamos entendendo, que mais hoje ou amanhã apresentar-se-á na sala da mente o indispensável para as nossas atividades, para os nossos roteiros, para os nossos corações. E que a doutrina dos espíritos, como coadjuvante das leis espirituais, nos faz conhecer mais a vida no além, e desse conhecimento notar-se-á as luzes nascerem na fonte das nossas vidas, a nos legar a paz dos corações por conhecimento da verdade. Mais uma vez, o alerta fica para todos os companheiros que têm fé, para que se preparem durante o sono, com um dia cheio de entendimento, de amor, de caridade, para que possamos entrar na vida espiritual assimilando conceitos elevados nas escolas universais que nos levam a um maior despertar dos dons de ouro dentro do nosso coração. Vamos então apreciar essa existência que levamos onde quer que seja. Mas é bom que nunca fiquemos somente para a apreciação, colocando em ações as sugestões do bem para serem vividas por nós, porque fora de Deus somente nós salvamos a nós mesmos. E continuando no capítulo 8, visitas espíritas entre pessoas vivas, na pergunta 416, Kardec: pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me com o espírito fulano, quero falar-lhe para dizer isto? Então vejam a resposta dos espíritos superiores. O que se dá no dia seguinte, adormecendo o homem, seu espírito desperto, e muitas vezes nada disposto a mostrar o que nada disposto por não se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez prendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual da sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram, ou se mantêm ativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos para que isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples facto de ele o querer quando desperto. Pois aqui, nesta pergunta 416, isto aqui falamos de visitas espíritas voluntárias. Pois é isso mesmo, visitas espíritas voluntárias. Vejamos, o espírito tem uma postura quando o corpo. Entretanto, ao tornar-se livre da matéria, dentro da sua parcialidade, ligado pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, mesmo quando seja a alma elevada. Por exemplo, se quando movemos no corpo
ele deseja fortemente encontrar alguém no plano do seu espírito. Ao entrar no transe do sono mais livre, ele pode não se interessar pela ideia mais pré-concebida. Mas quando é um espírito envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono pode-se encontrar companheiros das mesmas ideias, ou mesmo piores ainda. Há certas pessoas que concedem os seus pensamentos para encontros no mundo dos espíritos, e confabulações com as quais como tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente do pensamento que se firma em sua mente e o direito dos espíritos com quem desejam se encontrar. Se eles se encontram em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas e só atendem aos pedidos que quiserem, por serem superiores aos que os chamam. Também pode ocorrer que, não comparecendo aquele a quem se chama, espíritos brincalhões assumam a sua aparência e façam sua festa costumeira. Para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, meus amigos, existem muitos candidatos. Mas isto tudo é sintonia. Para onde pendermos nossa mente, do modo que o pensamos, do modo que vivemos, encontraremos criaturas do mesmo quilate no plano do espírito. Somos atraídos para onde pender o coração. E quanto mais forte for a tendência, mais reunimos com os nossos iguais. Concitamos os irmãos que se encontram revestidos de carne para procurarem escolas de educação espiritual, para cada vez mais limpar os seus sentimentos e paixões inferiores, que elas têm uma força de os conduzir aos planos mais baixos do umbral. Lá encontrarão espíritos que pensam e que agem em estado bem pior do que os encarnados. Assim se percebe a festividade dos sentimentos degradados. Eles dormem no mal e desconhecem os valores imortais do bem. Pensam que se enganam na vida e nunca cogitam em existência de Deus. Porém, enganam-se a si mesmo. E a cada momento que passa, seus corpos espirituais vão ficando mais lerdos. A circulação de energia torna-se mais difícil. Em muitos casos, ocorre um endurecimento nos centros das forças espalhados, nos corpos súteis que revestem o espírito. Quando esses espíritos retornam à Terra, encontram em seus destinos o chamado karma, que lhes cobra tudo, até o último centilo, no dizer do Evangelho. Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma. Somente eles deveriam fazer. É o curar a si mesmo. Todo o material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem dentro da alma. São as mudanças de vida e a obediência às leis autorais, fora disso é sofrer as consequências dos seus feitos incorretos. A dor é em toda a parte uma descarga das forças selvagens entranhadas do mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideias, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor continua até modificar os seus sentimentos. Podem-se diminuir as dores, até não sofrê-las. Se entendemos que a dor é mestra, desde quando se procura fazer o que ela vem ensinar, cede a sua necessidade nos nossos caminhos. E vamos à pergunta 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Os espíritos superiores respondem: sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir-se. Deste modo, tiver espíritos que se sentem felizes por estar juntos. Allan Kardec aproveita esta pergunta 417 para fazer um
curto comentário. Pelo termo antigos se devam entender os laços de amizades contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas fica na ignorância da fonte onde permanaram. Pois, esta pergunta 417, falamos de uma assembleia de espíritos encarnados. E baseando na resposta dos espíritos superiores, nós podemos mencionar que aos espíritos nada impede de se formarem assembleias no plano espiritual. No decurso do sono, isso acontece sempre. São almas afins que se reúnem para trocar ideias. Assim, os bons, assim os maus, dentro dos quais existem os retardatários, que faltam muitas vezes aos compromissos e que sempre são chamados aos deveres. Nós podemos observar que, em muitos casos, quando lemos um livro de ensinamentos elevados, é difícil de ser entendido. Conseguimos com alguma facilidade absorver o seu conteúdo. Nestes casos, é porque finalmente e certamente fizemos parte de uma dessas assembleias. No mundo espiritual, durante o sono, onde estudamos esses conceitos elevados de vida, as leis naturais são mais fáceis de serem compreendidas. Que falando, como é óbvio, neste caso as assembleias no mundo espiritual. Formam-se assembleias em todos os lugares do universo de Deus. Todos se encontram, que se encontraram, estão em busca de mais entendimento, porque a sabedoria é necessária para que o amor assente no íntimo da alma e faça parte dela para a eternidade. Quando espiritualistas se reúnem na Terra para orar e compreender melhor a vontade de Deus, são muitos, e cada assembleia tem caminhos diferentes, mas com o objetivo de iluminar-se. Pois bem, quando no processo do sono eles tornam a se reunir, continuam os estudos, as orações, e é por nesse plano da realidade que eles aparecem com mais profundidade e aprendem aquilo que sejam. Os anjos também se reúnem para tomar algumas decisões de modo a que as suas experiências se alargam, compreendendo cada vez mais certas linhas de justiça e nos esplendores do amor. Não percamos. É claro que a paciência, quando não entendermos certos assuntos que devem ser resolvidos, todo o erro passa por uma mentira. Somente a verdade ficará de pé para nos dizer: eu sou luz. Na Terra ou na atmosfera há somente um Mestre, dentro de todos os outros, Jesus Cristo. Tudo o que vem de Deus para a humanidade passa por Ele. Para que possamos entender, Ele é o coordenador das nossas necessidades espirituais. Até mesmo os raios de sol, o ar, as algas e as plantas têm as suas bênçãos. Em todo o sistema de assembleias, onde a verdade, a sinceridade são o tema, a resposta não deixa de aparecer nos moldes dos sentimentos, pois é constituído de assembleias nobres que se formam as nossas convicções elevadas. Se não queremos nos reunir num plano espiritual com espíritos inferiores, esqueçamos a inferioridade no plano da matéria. Procuremos sacudi-la das nossas conversações e das nossas diretrizes de cada dia. Somente colhemos aquilo que plantamos e reunimos sempre com os nossos iguais, quer na terra, quer no céu, como se diz, não é? Existe a misericórdia que muitas vezes nos leva aonde não fazemos jus. E para onde e porquê? Para aprendermos a merecer. Isto que eu estou a dizer ocorre de vez em quando. O nosso Mestre Jesus desceu dos antiplanos da vida maior com amor à humanidade
deixou transparecer na visibilidade de tudo a misericórdia de Deus. Reuniu os seus discípulos, entregando o Evangelho para que eles pudessem se multiplicar, formando assembleias por toda a parte e irradiando a paz em todas as nações. E até hoje essas assembleias se multiplicaram por todo o mundo, de modo que amanhã possamos conquistar o céu. Não mais fora de nós, mas dentro dos nossos corações. Eis a verdade da felicidade. E vamos à pergunta 418. Uma pessoa que julga morto um dos seus amigos, sem que tal fosse realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo e dado esse facto, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Esta é a pergunta de Allan Kardec. A resposta é: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer a sorte, se não houver sido imposto por prova. Crer na morte desse amigo poderá ser um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, tudo é possível, não é? Que me leva a crer nesta pergunta 418. Tudo pode acontecer na Terra e tudo pode acontecer no plano espiritual. É que nós, quando estamos em estado de sono, naquele transe desprendido de uma forma parcial do corpo físico, pode acontecer muitas coisas. E no mundo do espírito, como já se disse, pode-se encontrar amigos como inimigos nossos, por vezes também, nos procurando. Se tivermos alguma notícia de que o nosso amigo tenha desencarnado, ao encontrá-lo podemos perfeitamente saber dele a verdade, como também verificar as suas condições. O espírito mais esclarecido saberá que o amigo pertence ao mundo físico ou não. A alma, ainda ligada ao vaso físico, é reconhecida pelo cordão de prata, ainda ligado à base do crânio do perispírito e ao crânio do mundo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre dessas cadeias da carne. Quantos amigos separam, mudando para outro país, e por lá deixam a carne, encontrando-se depois no mundo espiritual, pelas portas do sono ou pela desencarnação dos dois. No amanhã, que é uma coisa que não é muito distante, não é? A vida astral será um facto comum. Os encarnados deixarão o corpo com facilidade com a ajuda dos benfeitores espirituais e passarão a vigiar conscientemente e a frequentar escolas no plano da realidade e voltar ao corpo, lembrar-se-ão de tudo aquilo que ocorreu. Todos esses valores, todas essas faculdades, basta desenvolvê-la. Alguns espíritos de relativo conhecimento e evolução fazem a viagem astral consciente, assegurando a sua fé na vida que continua por a eternidade afora. Quanto à humanidade, deverá chegar a esse estado de alma, como sendo ele as bênçãos de Deus. A doutrina dos espíritos, codificada pelo professor Rivera, com digamos, com o nome que escolheu de Allan Kardec. Essa doutrina espírita dá-nos noções bem claras do mundo espiritual. É que as mensagens restadas nos livros espíritas são roteiros para toda a humanidade, esclarecendo como é o lar maior do espírito. É para todos os povos a grande esperança, onde e pela qual encontramos a felicidade. Segue aí que devemos procurar a verdade em todos os meios ilícitos, porque ela modificará a estação onde pegaremos o comboio ou o autocarro que nos levará ao certo entendimento.
Cristo é o nosso guia. Não nos façamos os sonhos, pois eles constituem a realidade mesmo que pensemos ser ideais acumulados no mundo da carne. Em meio deles se encontram verdades maiores que nos trazem alguma luz, para compreendermos melhor o nosso ver enquanto encarnados. Os que não se ligarem das sombras, deixando-se dominar pelas paixões inferiores, ao serem levados para o sono, não vão para nenhum lugar, a não ser que para as mesmas sombras. Se queremos a paz, busquemo-la logo. A fonte se encontra dentro de cada um de nós. E vou ficar por esta pergunta 418. Quero, antes de mais, agradecer a todos aqueles que estão a ouvir este estudo do Livro dos Espíritos, episódio 53. Agradecer ao nosso irmão maior de Jesus pela paz, pelo discernimento que permitiu que nós tivéssemos para melhor entendimento destas perguntas e respostas que falámos. Agradecer aos nossos guias, agradecer aos mentores deste grupo, com muita paz, com muito amor. E que assim seja. Mais uma vez, agradeço estarem a ouvir mais um episódio do Livro dos Espíritos, para melhor nosso entendimento, para melhorarmos as nossas ações na nossa vida e com os outros, que é por ruminância da nossa vida aqui, é o objetivo da nossa vida aqui. Obrigado e até breve.